pessoal. Estamos aqui começando mais uma live. Tenho certeza que todos vocês estão bem. Nós aqui também estamos bem, junto com vocês. Muito felizes de estar aqui. E hoje a gente tem um tema aí super interessante para debatermos, né? Hoje a gente vai falar da síndrome pós-Covid. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de Covid, o que acontece depois do Covid, né? Mas você que está gostando das nossas lives, então não deixem de clicar aí no sininho para receberem as notificações quando vai ter nossas lives. Então, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, tem lá as notificações, tá bom? Espero encontrar todos vocês aí, não percam nenhum. Muita gente entrando. Boa noite, Rosana. Boa noite, Rafael, Andresa, Erasmo. Muita gente legal. Clair. Muito bom ver todos vocês aqui de novo essa semana. Gisele. Muito bom. Hoje a gente vai querer falar com vocês um pouquinho sobre o pós-Covid, né? Boa noite, Cris, Fátima, muito bom ter vocês aqui. Mas, gente, não vamos politizar, né? Eu acho que o maior erro dessa pandemia foi a política, né? Foi a politização dos assuntos. Fernando, boa noite, Fernando. E a política não foi só no Brasil, não. A política foi no mundo, né? Todos erramos, todos acertamos. Gabi, boa noite, Gabi. Muito bom tê-la aqui. A politização foi no mundo. Todos no mundo inteiro erraram, acertaram e continuaremos aí vendo o que vai ser possível fazer ou não, né? Medicina não é uma receita de bolo, não tem como a gente saber. Moselle, boa noite. Não tem como a gente saber o que é certo, o que é errado, como todas as doenças, né? Mas o que deixa a gente mais triste é que houve uma politização, ou melhor, chamando uma polarização de opiniões, né? Não existe um certo, não existe um errado. O que existe e o que eu acredito é que todos tentaram fazer o melhor, né? E ninguém tentou matar ninguém, todo mundo é sensível com todas as pessoas aí que vieram, infelizmente, a falecer com essa doença, mas a gente tem que entender que é uma doença grave, é uma doença que matou aí muita gente e que não é a única. Se Deus quiser, aqui no Brasil agora, ela vai está começando a ir embora, está diminuindo. Ainda temos que ter muito cuidado, mas a gente precisa ter discernimento para que tudo ocorra de uma maneira bem tranquila, tá ok? Então, hoje eu quero chamar a atenção de vocês mais para o pós, né, para as pessoas que tiveram Covid e ficaram com as suas sequelas, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quero chamar a atenção para as vacinas. As vacinas estão aí, são benéficas, ninguém vai discutir isso, só que são vacinas para uma doença ainda em estudo, são vacinas emergenciais, né, que estão sendo utilizadas ainda em caráter experimental, né? Claro que já temos
uma eficácia importante dessas vacinas, mas elas não são garantias de que você não vai pegar a doença, né? A única garantia que nós temos é que quem tomou a vacina tem menor chance de pegar a doença numa forma grave, né? Menor chance de evoluir para o quadro grave da doença. Menor chance, não quer dizer que você não vai evoluir. Nós não estamos imunes totalmente à doença a partir do momento que tomamos a vacina. Com a vacina, a gente diminui a probabilidade de desenvolver a causa mais grave. Então, mas existem inúmeros casos de pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, da vacina que tem 2 doses, ou da vacina que tem a dose única, e desenvolveram quadro grave. E, então, você não fala assim, então a vacina não funciona. Não, isso não é verdade também. A vacina funciona, sim, só que ela tem as suas limitações. Tá legal? Então, isso fica o nosso recado. Acho que o maior erro nosso, né, e aí eu falo da ciência, dos médicos, foi mandar os pacientes ficarem em casa, lá no início da pandemia, porque nós deixamos de atender muitos pacientes que precisavam de ajuda. Não que nós tivéssemos o tratamento, porque esse tratamento não existe até hoje. Mas, assim como uma gripe, que a gente precisa procurar um médico para ter um atendimento, para ter um aconselhamento, para tomar algum remédio para alguns casos, ou até para não tomar alguns tipos de remédios, a gente precisa. Então, nada melhor do que o médico para orientar os pacientes das suas patologias, tá? Então, esse acho que foi o maior grande erro da ciência, da medicina, mas hoje isso foi corrigido, todos devem, ao primeiro sinal de gripe, né, doenças respiratórias, devem procurar um médico para serem orientados. Até se devem ser testadas imediatamente, se devem esperar para ser testados, etc, etc, etc. Ok? Nem começamos a falar do assunto, já temos várias perguntas. Vamos lá, vamos respondendo. Não, como sempre, é um bate-papo. Vocês podem fazer a pergunta de vocês, que a gente vai responder da melhor forma possível aqui. E também não sou dono da razão, não, que eu não souber, eu vou falar que não sei. A gente vai procurar e traremos nas próximas lives, tá bom? A Gisele está perguntando aqui, ouvi alguns relatos de pacientes que após o Covid tiveram sequelas neurológicas. Outros adquiriram algum tipo de enfermidade, por exemplo, diabetes. Queria saber se já existe algum estudo da possibilidade de reverter o quadro. Então, Gisele, é exatamente esse o assunto nosso de hoje, né? Você aí conseguiu abranger todo o nosso assunto de hoje. Sim, né? Existem bastante estudos dizendo que os pacientes que adquiriram COVID, após a sua cura do COVID, eles tiveram alguma sequela, né, do COVID, ou neurológica, ou cardíaca, ou pulmonar, algum tipo teve sim de sequela, tá? O que não existe são estudos para reverter esses quadros, até porque, por exemplo, existem pacientes que depois do COVID desenvolveram diabetes. Diabetes, nós sabemos que não tem cura, nós controlamos. Temos pacientes que desenvolveram miocardite, né? E a miocardite, ela tem cura, ela melhora, mas ela fica ali a cicatriz, né? Então, essas doenças,
Porque o que o Covid é? O Covid é um vírus, né? E aí, dependendo, aí, por isso que depende de cada pessoa. Cada pessoa vai ter a sua maneira de responder a esse vírus. Algumas pessoas têm uma resposta imune, uma resposta, um combate mais agressivo a esse vírus, e algumas pessoas têm um combate mais brando a esse vírus, né? Tanto que muitas pessoas tiveram Covid na sua forma leve e depois fazem um exame de sorologia para Covid e não tem anticorpos contra o Covid. Aí vocês vão me perguntar, como isso é possível? Porque essas pessoas desenvolvem uma outra defesa, que a gente chama de defesa humoral, que é através das células que combatem os vírus, e não através de anticorpos. Então, é um outro sistema de combate. Então, nessas pessoas, esse sistema humoral ele é muito mais eficaz do que nas pessoas que têm, em outras que têm um sistema imunológico, os anticorpos muito mais eficazes, né? E, e é exatamente essa resposta inflamatória que cada um desenvolve que está relacionado à gravidade da doença. Por isso que existem pessoas que não desenvolvem nada, né? Não tem sintoma nenhum, são totalmente assintomáticas. Tem as pessoas que têm sintomáticas leves, moderadas, graves e as críticas, né? Então, as assintomáticas são aquelas que não sentem nada, as leves são aquelas que sentem um pouco, tem poucos sintomas, um resfriado, uma gripe, sintomas muito leves. A moderada, que é aquela pessoa que tem falta de ar, mas não tem uma queda da saturação de oxigênio, tá? As graves, que são aquelas que têm, sim, uma queda de oxigênio, né? E aí precisam de oxigênio auxiliar para poder se manter. E aquelas pessoas que precisam até de ser entubadas, que são as pessoas críticas, tá? E aí, a partir daí, essas pessoas vão desenvolver um quadro inflamatório, cada uma desenvolve uma resposta inflamatória maior ou menor, que vai se classificar em cada um desses quadros. E é exatamente isso que o médico vem intervindo desde o início do tratamento, né? Por que a vacina ajuda? Porque ela cria anticorpos e diminui essa resposta inflamatória a esse vírus. Porém, né, não quer dizer que aquelas pessoas que são mais sensíveis vão desenvolver uma resposta inflamatória exacerbada e ter a forma crítica da doença, tá? Então, é isso que acontece. Na verdade, não é o vírus que é mais potente ou mesmo menos potente. O que diferencia a forma leve para grave da doença é a resposta que nosso organismo tem junto a esse vírus, né? O vírus, ele só é mais ou menos transmissível. Vocês estão vendo aí a cepa delta, a cepa gama, cepa alfa, beta. Então, tudo isso é só mutação do vírus, que ele faz as suas mutações para conseguir sobreviver, né? E aí, com isso, ele se torna mais ou menos transmissível, mas ele não, em momento algum, a gente viu que esse vírus era mais ou menos grave, tá? Os estudos não mostram isso, pelo menos até agora. Vi uma reportagem hoje que a partir de janeiro em São Paulo já vai começar nova campanha de vacinação. Então, não existe, né? Existem vários estudos falando sobre tomar a terceira dose das vacinas. Agora estão falando da AstraZeneca, que toma a terceira dose. Falaram lá atrás da Coronavac. Isso ainda é muito superficial, os estudos não chegam a nenhuma conclusão sobre isso, mas eu, particularmente, acredito que nós vamos tomar a vacina, assim como nós tomamos a vacina da gripe todos os anos, que o vírus influenza
todos os anos ele tem uma mutação, então a gente precisa tomar uma nova dose, que nem esse ano, a vacinação da gripe. A gente está tomando a vacina criada por cepas do vírus influenza do ano passado. A desse ano não existe ainda, desse ano está sendo estudado, né? A H1N1, a mesma coisa. Desde quando a gente teve o surto, lá em 2001, 2002, até agora, todos os anos a gente toma vacina contra H1N1. E eu acho que o coronavírus vai entrar aí também nesse calendário de a gente tomar vacinas todos os anos para podermos todos os anos a gente vai ter que tomar essa vacina, ok? Boa noite, Iolete, boa noite, Belarmina, Lúcia, boa noite. Mais uma pergunta aqui, a Rosana. Minha sobrinha está no último mês de gravidez. Acabou de sair no isolamento do Covid, está se recuperando. O Covid o Covid ainda pode gerar riscos sérios para o parto, ou para ela ou para o bebê? Então, Rosana, é assim, se ela está curada do Covid, ótimo, né? Poucas chances de ela desenvolver aí alguma forma grave da doença durante o parto ou por a vida dela ou da neném em risco. O que a gente sabe, o que a gente tem visto, isso não tem estudo, mas isso a gente vê mais dentro de uma das maternidades, é o quê? A pessoa que está com Covid e foi internada com Covid e está gestante, há uma tendência dos obstetras a resolver esse parto. Então, a pessoa está com 36 semanas, faltam 2 semanas ainda para entrar na fase ideal para a criança nascer, que é a partir das 38 semanas, mas o obstetra, por menos com medo, né, da fase trombótica da doença, de que essa criança venha a falecer dentro da barriga, acaba adiantando esse parto. E é isso que eu vejo que talvez, né, mas assim, não existe estudos, isso é uma visão pessoal, que esteja errado, né? Por quê? A cirurgia, nós estudamos desde sempre que ela já é um grande trauma para o nosso corpo. Qualquer cirurgia, a gente tem uma resposta endócrino-metabólica ao trauma, que uma cirurgia é um trauma. Então, e ela é um processo inflamatório. E o vírus causa um processo inflamatório. Então, para a criança, isso não tem problema nenhum. Porém, para a mãe que está sofrendo aquele trauma da cirurgia, mais o processo inflamatório, ela acaba se agravando da doença. Na verdade, não é do vírus, né? Ela está se agravando porque ela tem uma resposta inflamatória do vírus, mas uma resposta inflamatória da cirurgia, e esses dois juntos não fica legal. E a gente acaba perdendo muitas mães e as crianças acabam ficando órfãs, as crianças saem bem, né? Porque adiantou o parto, porque a mãe estava com Covid. Então, é isso. O que a gente vem pedindo é que os obstetras posterguem os partos o máximo possível para a mãe dar tempo dela se recuperar do Covid, para depois ela conseguir se recuperar da resposta endócrino-metabólica à cirurgia, tá? Então, o que existe hoje é isso, tá? Mas eu acredito aí que a sua sobrinha, se ela teve o Covid, não está no período de parto, ela vai se recuperar muito bem, precisa de um acompanhamento médico, precisa de passar no seu obstetra conforme ele solicitar, para acompanhar. Qualquer sintoma, sempre está indo à procura do seu médico. Isso é fundamental. Não fique em casa esperando ajuda ou achando que deve fazer A, B ou C. Tá ok? O Erasmo está aqui perguntando. Trabalho com pessoas que perderam entes queridos
bastante, né, por causa da Covid. Agora estão traumatizadas e deixam de se socializar. Como ajudar essas pessoas? É. Essa é uma síndrome pós-Covid, né? A depressão, o mal-estar que a pessoa, os transtornos mentais que essas pessoas criam nas suas cabeças são bem difíceis mesmo, né? Então, não, é até difícil a gente falar, né? Isso precisa de tratamento, né? Depressão, né? Que a pessoa fica, é difícil. O que a gente pode fazer com essa pessoa é ouvi-las, né? Hoje não, a gente está muito polarizado. Ouvi-las e aconselhá-las com motivacionais, né? Com incentivos motivacionais. Muito isso que essas pessoas precisam ouvir. Ouvir a verdade, sempre a verdade, e, e a gente conseguir aí ajudá-las dessa maneira. E aconselhar sempre essa pessoa a procurar ajuda. Psicólogo, psiquiatra, sempre ajuda bastante. Tá ok? Damião, grande amigo, bem-vindo aí às nossas lives, muito bom. A Lúcia fez uma pergunta aqui, mas eu não estou vendo sua pergunta, Lúcia. Acho que sumiu para mim. Se você puder repostá-la, eu agradeço. Então, pessoal, quais são as grandes síndromes pós-Covid, né? As respiratórias, que é aquela falta de ar que fica mesmo depois de curada. Por quê? O vírus vem e faz uma cicatriz no nosso pulmão. E aquela área de cicatriz é uma área perdida para troca de oxigênio. Então, a gente acaba tendo aí a falta de ar por causa disso, né? Distúrbios cardíacos, que nem a miocardíaca, que é a mesma coisa. O vírus vai no coração, causa um processo inflamatório e logo depois também você vai acabar tendo um problema aí maior, né? Estão sumindo algumas perguntas aqui, pessoal, mas a gente vai conversando. A Gabi está perguntando, o aumento da ansiedade tem a ver com o pós-Covid? No pós-Covid você vai ter aumento da ansiedade, porque você fica com medo, né? Muitas pessoas que passaram pelo Covid, elas falam principalmente das formas mais graves, do ressignificado do sentido da vida para elas. Então, tem pessoas que passam a ter mais medo, né? Porque passaram perto da morte, né? Então, elas acabam tendo problemas sérios aí e precisam de ajuda, né? Precisam mesmo de ajuda. Outras síndromes pós-Covid, a fadiga, né? Que é o cansaço da pessoa, porque essas pessoas perdem muita vitamina, perdem muita massa muscular, né? Porque o próprio vírus faz esse processo inflamatório na musculatura em geral, então criam cicatrizes musculares, né? Então, dores musculares, isso tudo são causas da pós-Covid, né? Dores das articulações, processo inflamatório, toda reação inflamatória causa muita dor na articulação por depósito de, de anticorpos, né? Dor de cabeça é o mais comum, né? Quase 60% dos pacientes têm muita dor de cabeça, tá? E isso tudo é a parte neurológica, né? Por causa da reação inflamatória, resposta inflamatória do vírus junto ao cérebro causa muita dor de cabeça. Perda da força muscular, isso é gradual, mas começa desde a forma mais simples até a mais importante. Dificuldade de raciocínio, perda da memória, isso daí
também está relacionado a processo inflamatório, e os transtornos mentais, né? Mas, como vocês mesmos falaram aí, o mais importante é o psicológico nosso, que está afetado, muito afetado, e a gente precisa voltar a centralizarmos nossos conhecimentos e procurar ajuda, né? E oferecer ajuda. Se você se sente capacitado, ofereça ajuda para o seu amigo que está ali sofrendo. Não que você não precisa ir até ele, gente, né? Ah, eu vou pegar Covid se eu for ajudá-lo. Não, mas só de um telefonema, hoje a gente tem videochamadas, isso tudo ajuda muito, né? Então, se vocês puderem fazer isso, vai ser de grande valia, e eu tenho certeza que vocês também vão ajudar muitas vidas, né? A síndrome pós-Covid, a gente precisa ter conhecimento, né? Do que aconteceu. A gente vai ter uma sequela, porque muita gente aí no pós-Covid, principalmente quem teve a forma grave ou a crítica, perde muita massa muscular e tem uma recuperação muito mais demorada, né? Então, essas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de, de se recuperar, demora mais, né? Eu tenho pacientes que já têm 1 ano, né? Tiveram a forma gravíssima, ficaram meses entubados, se recuperaram, graças a Deus, mas até hoje continuam debilitados, não conseguindo fazer o que faziam antes do Covid, né? Desde funções fisiológicas, não conseguem ir tomar um banho sozinho, precisam de uma ajuda, né? A gente precisa mesmo ajudar as pessoas. Qual, com o tratamento adequado, essas sequelas podem vir a melhorar? Sim, Cleia, com o tratamento adequado, essas pessoas voltam quase ao normal. Claro que vão ficar com alguma sequela, vão às vezes necessitar de alguma medicação, mas elas vão ficar bem próximas do normal. O objetivo de todo o tratamento é esse, trazer as pessoas para próximo da normalidade. Todas as doenças são assim, né? Então, mas essas pessoas vão precisar de fisioterapia, vão precisar de uma reabilitação, vão precisar de medicação, vão fazer acompanhamento multidisciplinar, vão passar com pneumologista, com clínico, com cardiologista, psiquiatra, psicólogo, né? Fisioterapeuta, educador físico. Tudo isso vai ajudar que ela volte para aquele estado pré-Covid. Então, espero que vocês entendam isso, né? Que e a gente precisa e aí ter essa orientação de procurar um atendimento médico, né? Quanto antes eu tratar isso, melhor fica, melhor a recuperação, tá? Boa noite, Mirna. Eu tive um amigo que fala que está com esquecimento. Isso é normal? Perda da memória, né? As pessoas, quem teve Covid, existem relatos, ainda não sabemos o porquê. A gente acredita que é por causa do processo inflamatório, né? Mas a fisiopatologia disso ainda não existe, a gente não sabe, que as pessoas perdem a memória, né? Então, é isso aí, é a parte ruim dessa doença aí que temos. Ela fica mais deprimida, tem uma perda de memória, mais fadigada, perda do olfato. O olfato nada mais é do que um neurônio. Esse neurônio ele é atacado pelo vírus. Então, esse é um transtorno, né? O que fala que acontece é tipo um curto-circuito no cérebro, e isso acaba afetando várias áreas. Eu conheço pacientes que têm dificuldade para falar, por quê?
perde a musculatura da fala, esquecem, né? Muitas coisas, colegas médicos que esqueceram o que faziam, como tratar doenças. Isso acontece, né? Infelizmente, a doença não é brincadeira. Tem um estudo no INCOR, aqui em São Paulo, que falam que 80% dos pacientes têm algum grau de doença, algum grau de ataque cerebral, né, de uma sequela cerebral pós-Covid. Desde só uma anosmia, que é a falta, não sentir cheiro, né, e até um esquecimento, uma letargia, aí entra a depressão, tudo isso são causas neurológicas. Então, é importante a gente saber isso. Quais são as outras causas, né? São as causas hematológicas, né? Os efeitos trombóticos. A gente sabe que, como eu falei, ainda através do processo inflamatório, isso deixa a pessoa mais propensa a ter trombos e isso pode causar trombose. É uma doença inflamatória, né? E sistêmica. Então, inflama o cérebro, inflama o coração, inflama os rins, inflama os vasos sanguíneos. E quando inflama os vasos sanguíneos, ativa nosso sistema da coagulação e ativando o sistema da coagulação, fica mais propenso a ter tromboses. Ok? Então, qual que é o tratamento disso tudo? O tratamento é o mais precoce possível, procurar um médico e saber, né, tratar cada caso um caso, tratar os sintomas, né, não existe um remédio, né, ainda que possa ser defendido, que ele é eficaz, mas existem várias terapias que a gente pode usar aí para todo mundo. Tá ok, pessoal? Bem, já batemos aí nossos 30 minutos, como todas as semanas. Espero ter respondido as questões de todos. Quem eu não conseguir responder, deixe as suas perguntas aqui, que a gente vai novamente respondendo, como a gente vem fazendo toda semana, a gente vem deixando as respostas aí nos links. Tá bom? Gratidão mais uma vez por essa semana. Obrigado por todos vocês que estão presentes aqui. Fico muito feliz de conseguir fazer essa live para vocês e espero que todos nós fiquemos bem. Até a próxima, pessoal.